Então tinha umas peladas lá, cara. Eu conheci o Paulo César Caju, Newton Santos. Nossa. Galera desse nível, cara. Tem a parte de futebol. Niso, recentemente tem aparecido muitos vídeos do grande Chico falando sobre futebol. Fui pesquisar sobre qual era o time de coração dele e aparece alguns. Palmeiras, Vasco, Ferroviário do Ceará. Qual que era o time dele de verdade? Não, meu pai era um louco pro futebol. Inclusive, ele foi comentarista, né? Da Globo. Que comentou com o Pelé, não? Comentou Pelé, comentou Nossa, com Galvão Bueno. Que animal. Ele entendia mesmo do assunto. Eu vi uma entrevista dele no Jô, propondo 10 mudanças pro futebol. O meu pai, ele tinha essas coisas assim, por exemplo, jogar buraco com ele. Era insuportável, porque ele mudava todas as regras e em cada mão o Coringa era uma carta, não era o 2. Então você jogava um 4, ele jogou um Coringa. Joguei o Coringa? Não, o 4 nessa rodada é o Coringa. Então ele mudava, ele tinha uma batalha naval que ele fez. Lembra a batalha naval? Sim, sim. A7, água, né? Ele fez uma batalha naval com o alfabeto inteiro, mandou imprimir, era um negócio desse tamanho, assim, enorme, com vários outros tipos de navios, e era de A a Z. Então ele adorava mudar a regra, né? Eu quero te lembrar uma coisa, se você já produz conteúdo, ou se você está querendo produzir, seja podcast, live corporativa, seja talk show, eu quero te indicar aqui o nosso estúdio, o Plugado Estúdio, que vai agregar demais ao seu produto. Aqui nós temos uma infraestrutura fantástica, como você está vendo aqui. Nós ficamos aqui na Vila Leopoldina e a gente pode te ajudar a fazer o seu conteúdo de forma muito profissional. Falavam que ele era muito à frente do tempo dele, até nisso. Até exatamente. Não, e eu com ele, meu pai tinha um sítio, a gente tinha um sítio, onde ele mandou fazer um campo de futebol tamanho oficial. Assim, enorme. Com refletor, quase um estádio. Quase tipo um estádio, era um tamanho de um tipo campo do Flamengo, do Clube Flamengo, o campo do Corinthians era nesse nível, assim. Caramba. E essas megalomanias que ele tinha, né? Então tinha umas peladas lá, cara. Eu conheci o Paulo César Caju, Newton Santos. Nossa. Galera desse nível, cara. Quantos anos você tinha, mais ou menos? Eu tinha uns 12 anos, assim. Porra, só conhecendo. Mas conhecia essa galera. Zico, Pelé. O Zico chegou aí. Não sei se o Zico chegou a jogar lá, mas era uma galera desse nível. Essa coisa dos times, ele era América, no Rio. E aí ele falava assim... Nossa, não tinha nada de Vasco, então. Não, calma, vamos chegar lá. Ah, tá. Ele era América. E aí ele falou assim, pô, eu torço pela América, mas a torcida do América, ela pode ser transportada numa perua. Mas eu parei de torcer pelo América quando a torcida passou a ser transportada numa bicicleta. Aí ele deixou de ser América e passou a ser Vasco. E aí falaram, pô, virou casaco. Falou, cara, tem gente que muda de profissão, muda de mulher, muda de sexo. Eu não posso mudar de time, não estou feliz com o meu time. Vou mudar de time, sem o menor problema. Mudou mesmo. Então ele era América no Rio, ele era Palmeiras em São Paulo. América passou a ser Vasco. Passou a ser Vasco no Rio, torcia pelo Palmeiras em São Paulo, e no Ceará ele torcia pelo Ferroviário. Ele devia ter time em Pernambuco, devia ter time em Minas. Ele não tinha essa de só tem um time. No Rio eu torço pelo Vasco. Agora, quando jogava Vasco e Palmeiras, por exemplo, provavelmente ele torcia pelo Vasco. Provavelmente, que é de onde ele morava. Né? Exatamente. Agora, ele foi comentarista esportivo antes, além de ser da Globo, esses de beira de campo, assim. Ele era repórter atrás do gol. Tipo, o Faustão também foi alguma coisa assim. Repórter de campo. E aí, Anísio? O cara é fulano de tal, não, tava impedido e tal. Era isso nos primórdios da carreira dele? Isso, ele, exatamente. Lá atrás, lá. E outra aqui, qual que é a memória mais importante que você tem dele relacionado ao esporte, ao futebol? Que você tenha participado, um desses jogos, o que? Cara, uma vez eu vi um jogo da Copa que ele tava comentando de casa. E aí a rádio era Rádio Globo. O Tupi, não me lembro. Era com o Luiz Penido, que narrava e ele era comentarista. E ele comentando de casa. Me lembro quando foi com um desses aí que o Brasil foi campeão, cara. Foi quando o Brasil ganhou a Copa. Possivelmente 94. Que o Dunga era o capitão. 94. Foi, né? Dunga era capitão. Omar, Bebeto, Dunga. Exatamente. E ele comentando de casa e a gente tinha que ficar em silêncio, né?
É interessante ver, assim. E ele era um cara que ele previa, né? Ele não comentava o que aconteceu. Ele dava a previsão do que poderia acontecer de acordo com o que estava rolando ali. Ah, ele fazia aí uma premonição ali. É, exatamente. E por que você não é ligado com futebol? Cara, eu sempre fui muito ruim de bola. E eu acho que isso conta. Porque você nem tem time, né? Você fala. Eu não acompanho futebol, eu não tenho time. Eu digo que eu sou goitacás de onda, assim, Aham. Mas eu sempre fui muito ruim de bola. Então eu acho que isso conta, assim. O futebol não fazia parte da minha realidade quanto criança, não jogava pelada, não curtia. E sempre achei futebol um esporte meio monótono. Se você observar, não é difícil um jogo acabar 0-0. Não. 1-1. Então, até falam aí 1-0. devia mudar a regra aqui. Não pode acabar 0-0, porque a pessoa teve o trabalho para ir até o estádio. Minimamente tem que ter 10 minutos a mais, pênalti, qualquer coisa, mas. Pensa não assim, vamos acabar supor, 0-0. o americano. O americano é um povo muito ligado a esporte, Sim, né? demais. Você vê o basquete lá, como é. Não à toa os incentivos que tem, né? Nas Exatamente. E por universidades. que o soccer, o futebol não pega lá? Uma vez um americano falou, nós não gostamos de placar baixo. Eu não vou parar para ver 90 minutos de um jogo que acaba 0-0, acaba 1-0, 1-1. Tem algum sentido. É. Então, futebol, na verdade, é um jogo, é um esporte de poucas emoções. Você parando para pensar. Muitas vezes. E outra coisa que me irrita no futebol é o fanatismo. Isso é. Cara, briga por causa de futebol, velho. Gente que para de se falar. Eu já vi um cara que teve um infarto, cara. Porque o time dele perdeu a final do... Não, é demais, cara. Não, e você vê agora, recentemente, tivemos uma Nordeste, né? Uma briga de torcida aí, onde um cara teve sodomizaram o cara com uma barra de ferro, velho. O cara Sério? chefe de torcida. Isso é uma... Não, Barbárie, eu né? jogo futebol. E eu participo de alguns grupos de futebol, porque é o futebol de terça, futebol de quinta, futebol de domingo. E todos os grupos são os mesmos comentários independentes. Você vê que as conversas são as mesmas, independente da região onde é. Um futebol da Zona Leste, outro futebol do interior. Os mesmos comentários, as mesmas discussões, as mesmas intrigas. Da pandemia pra cá, eu nem comento mais, cara. Só faço minha parte ali de, o jogo é que dia, que horas e tal. Aham. E não fico discutindo futebol. Eu acho que é mas- uma causa muito pequena para chegar a esse ponto de... E chega, a galera para de se Né? falar, cara. Cara, assim, eu acho muito legal como, né, movimento, como, né, o futebol é extremamente importante Pô, aqui no Brasil. O negócio que gera, né? É um negócio que gera e para quem curte é um puta entretenimento, sabe? Você ir, você torcer pelos, né? Você se emocionar e torcer pelo Não, e seu cria time. uma relação com o seu filho, né? Uma coisa que vai Exatamente. de Isso é muito legal, mas, Isso é cara, legal. chega a coisa num nível assim que, pelo amor de Deus, tem limite, né?